Em relação a medidas, todas as vezes que a pessoa vem provar, eu tiro novamente. Aí eu já tiro só das medidas que eu estou usando para aquela peça, para aquela roupa. Porque às vezes tem essa questão da pessoa engorda um pouquinho. Então até no dia do evento dela, aí se ela emagrece, né? E aí eu prefiro ir tirando as medidas e colocando do ladinho de onde eu já tirei a primeira vez. Às vezes no final até para você mostrar para tua cliente que ela emagreceu e ela vai ficar mais feliz ainda, mas é bom ter esse acompanhamento no processo em relação às medidas, tá? O corte do tecido. Antes de você cortar, você verifica as medidas no molde. Verificou as medidas no molde, se estão corretas. Lembre de verificar assim, por exemplo, se você vai usar uma renda, as rendas, elas nem sempre, os motivos dela, elas são só para um lado. Sabe quando o desenho fica só para um lado? O ideal, quando vocês forem comprar renda, se forem comprar assim para deixar no ateliê, deixar na sua sala de costura, o que você vai fazer? Você vai procurar uma renda em que uma carreirinha daquela assim, ó, de motivos de renda seja para um lado e a próxima seja para o outro. Elas são perfeitas, porque você consegue encontrar o desenho quando você vai fazer um detalhe. Quando elas são só para um lado, nossa, não fica legal, porque vai desencontrar. Quando você fizer um detalhe, ele vai ficar desencontrado e assim, não fica harmonioso. Visualmente falando, ele não fica legal. E quando você faz esse detalhe, quando você procura fazer esse detalhe, é como se fosse renda espelhada, que a gente chama, né? Detalhes espelhados. Ele colocando um em cima do outro, direito com direito, eles ficam iguais, sabe? Os detalhes iguais. Aí quando você for colocar o decote aqui, ele vai ficar o mesmo desenho aqui, o mesmo desenho aqui. Então, é muito importante que você olhe esses detalhes em relação às rendas. Elas fazem esses detalhes espelhados, elas fazem alongar e elas não dão aquela coisa de que a renda tá toda perdida no corpo, né? Que não tem um desenho, que não tem uma criação ali. Então, assim, rendas espelhadas, elas são ótimas, tá? Para criar, nossa, você faz coisas maravilhosas com renda que tem os motivos espelhados. Tá bom? Quando for comprar renda, já olha esse detalhe. Às vezes a gente acha uma renda assim super bonita, muito bonita mesmo, mas ela não tem esse desenho espelhado e aí fica difícil de criar, de fazer um design diferente no vestido, tá bom? E em relação a tecidos lisos, o que você vai fazer em relação ao corte? Tecidos lisos, tá? Esse é uma forma que eu trabalho desde sempre, desde quando eu criei assim um processo para trabalhar certinho. Eu corto primeiro as peças maiores, eu corto as saias, por exemplo. De um vestido eu corto a saia, dos cantos eu corto acabamentos, eu corto algum detalhe da parte de cima, mas eu sempre corto as partes maiores. Às vezes, se você corta uma parte menor do tecido, por exemplo, um detalhe, você precisa tirar, e aí quando você vai fazer, digamos, uma saia godê, você já atrapalhou esse corte, você já não pode usar um pedaço de tecido enorme. Então, corta as partes maiores primeiro, tá? E pelos lados, pelos cantos, o que sobrar, aí você vai cortando as partes menores, tá bom? Isso vai te ajudar em que? Na organização na hora de cortar. E você vai economizar, porque você vai usar partes pequenas nos tecidos pequenos, né? Nos tecidos menores. E não vai ter o risco, digamos, de faltar tecido para uma parte maior do vestido. Imagina que vai faltar um pedaço do tecido, né? Se tiver que faltar, gente, que seja de uma parte menor, porque você compra meio metro, porque você compra, né? 30 centímetros, é o mínimo que vende aqui na minha cidade. Mas se você começa a cortar do pequeno e no final faltar para saia godê, você vai ter que comprar 5 metros. Porque não tem como evitar que isso... Não tem como a gente colocar um corte no meio de uma saia godê, né? E aí você perde dinheiro com isso. Então, seguindo essa ordem de você corta primeiro tecido, as partes maiores e depois as menores, tá? Isso vai facilitar demais para você no corte e você vai ganhar
tempo e dinheiro também, tá bom? Vamos ao ponto 6. Depois do corte, né, é hora da costura. Se precisar e se você se sentir mais segura, não tem problema, gente. Alinhava os principais detalhes, alinhava tudo que você se sentir insegura para fazer. Não tem problema, vai demorar um pouco mais, não tem problema, de jeito nenhum. Parece trabalhoso, parece demorado, mas isso vai fazer diferença para você chegar mais rápido lá no seu objetivo. Sabe que é um dia chegar e fazer sem precisar alinhavar, mas você precisa primeiro repetir esse processo. Aí eu vou fazer um detalhe, prender um viés, aí eu vou alinhavar. Na segunda vez eu vou alinhavar. Terceira vez não ficou bom, vou alinhavar de novo. E vai chegar uma hora que você vai fazer com maior facilidade, sem precisar alinhavar. E aí não vai estar errado, entendeu? Você fazer sem alinhavar, porque você já tem toda uma habilidade para trabalhar. Mas o que te leva a essa habilidade é você começar passo a passo. Alinhava, marca com alfinetes, faz devagar, com paciência, tá? Não pode parar, mas também não precisa correr. Vai passo a passo, tá? Sem pular passos, digamos assim. É importante que você faça isso, porque isso passa a ser um exercício pra gente. Para você chegar a um dia fazer uma peça assim tranquila, sem precisar perder muito tempo, sem precisar estar alinhavando, mas isso é um processo e se a gente segue assim bem certinho, ele chega nessa hora, tá? O processo ele passa a ser simples, tá certo?